Terceira parte do estudo do livro Paulo Estevão, A Estrada do Perdão. 15º trecho em que a palavra perdão aparece no livro Paulo Estevão, capítulo 4 da segunda parte, página 386. Abram aspas. Ele, por sua vez, vivia tranquilo e satisfeito. O programa de Abigail constituía permanente mensagem ao seu coração. Levantava-se todos os dias procurando amar a tudo e a todos. Para prosseguir nos caminhos retos, trabalhava ativamente. Se lhe chegavam desejos ansiosos, inquietações para intensificar suas atividades fora do tempo apropriado, bastava esperar. Se alguém dele se compadecia, se outros o apelidavam de louco, desertor ou fantasista, procurava esquecer a incompreensão alheia com o perdão sincero, refletindo nas muitas vezes que também ele ofendera os outros por ignorância. Estava sem amigos, sem afetos, suportando os desencantos da soledade, que se não tinha companheiros carinhosos, também não necessitava temer os sofrimentos oriundos das amizades infiéis. Procurava encontrar no dia o colaborador valioso que não lhe subtraía as oportunidades. Com ele tecia tapetes complicados, barracas e tendas, exercitando-se na paciência indispensável aos trabalhos outros que ainda o esperavam na encruzilhada da vida. A noite era a bênção do espírito. A existência corria sem outros pormenores de maior importância, quando um dia foi surpreendido com a visita inesperada de Barnabé. Sigamos então ao 15º item do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, para fazer um contraponto a esta parte onde a palavra do perdão aparece no livro Paulo Estevão. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Ai daquele que diz nunca perdoarei, pois pronuncia sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor? Quem sabe se na luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe? Se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária? Sem dúvida, o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível, razão demais para serdes indulgentes e para não vos tornares merecedores da invectiva que lhe lançastes. Admitamos que, em dada circunstância, fostes realmente ofendido. Quem dirá que não envenenaste as coisas por meio de represálias e que não fizestes degenerar-se em querela grave o que houvera podido cair facilmente no ouvido? Se de vós dependia impedir as consequências do fato e não as impedistes, sois culpados. Admitamos, finalmente, que de nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Mostrai-vos clementes, e com isso só fareis que o vosso mérito cresça. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar: ao perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário: eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem perdoo e acrescentam: mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo
em toda a minha vida. Será esse perdão segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse é o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Este texto do Evangelho segundo o Espiritismo foi trazido por Paulo, pelo próprio Paulo, em psicografia na cidade de Leão, no ano de 1861. Comentamos então estes dois trechos do livro Paulo Estevo e do Evangelho segundo o Espiritismo. Iniciamos o 15º trecho, o último ciclo da vida de Paulo, o trecho do livro que nos deixa bem claro este novo ânimo. Ele, por sua vez, vivia tranquilo e satisfeito. O programa de Abigail constituía permanente mensagem ao seu coração. Interessante perceber que nesta estrada que estamos trilhando, contrapondo trechos do livro ao lado de trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, surge o texto de Paulo no Evangelho, manifestando-se sob a lição que lhe foi de grande valor em sua jornada: a necessidade do perdão, do verdadeiro perdão. Não apenas o perdão aos outros, mas principalmente perdoar-se a si mesmo. Sigamos em nossa estrada ao 16º trecho, em que a palavra perdão aparece no livro Paulo Estevo, capítulo 5 da segunda parte, página 473. Simão Pedro levantou-se. A fisionomia estava serena, mas os olhos estavam orvalhados de lágrimas que não chegavam a correr. Valendo-se de uma pausa mais longa, ergueu a voz, que logo apaziguou o tumulto. Irmãos, disse nobremente, muito tenho errado neste mundo. Não é segredo para ninguém que cheguei a negar o Mestre no instante mais doloroso do Evangelho. Tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade do abismo de minhas fraquezas. Se errei entre os irmãos muito amados de Antioquia, peço perdão de minhas faltas. Submeto-me ao vosso julgamento e rogo a todos que se submetam ao julgamento do Altíssimo. 16º item, do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronto uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, com o cuidado de os atenuar tanto quanto possível, não faz observações chocantes, nem tem nos lábios censuras, apenas conselhos e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequências se há de tirar de vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado? Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes
com o que fazem os vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos para vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que revelais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Texto de José Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Comentamos então esses dois trechos de número 16. Tenho me tornado repetitiva, mas como não maravilhar-se com a profunda relação entre o trecho do livro Paulo Estevo com o trecho do Evangelho? No livro Paulo Estevo, Paulo e Tiago discordavam e Pedro dá uma lição magnífica num tom apaziguador. Coloca-se como devedor, pede perdão por suas faltas, nos ensina que a humildade abre caminhos em todos os corações. O Evangelho convida a todos os espíritas, sede indulgentes. A indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Sigamos em frente em nossa estrada do perdão. Vamos para o 17º trecho, em que a palavra perdão aparece no livro Paulo Estevo, capítulo 8 da segunda parte, página 576. Abram aspas. Essas reflexões proporcionavam-lhe algum consolo. A consciência sentia-se mais leve e a dar testemunho da fé em Jerusalém, onde se encontrara com o irmão de Abigail, e depois da morte, podia aproximar-se do seu coração generoso, falando-lhe com o júbilo dos seus próprios sacrifícios. Pedir-lhe-ia perdão e exaltaria a bondade de Deus que o conduzira ao mesmo lugar, para os resgates justos. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 17. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com a severidade, senão com as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brandas asas sobre as faltas dos humanos e velando-as assim aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos hão ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Que é o que pedis ao Senhor quando implorais para vós o seu perdão? Será unicamente o ouvido das vossas ofensas? Ouvido que vos deixaria no nada, porquanto, se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, Ele não puniria, é exato, mas tampouco recompensaria. A recompensa não pode constituir prêmio do bem que não foi feito, nem ainda menos do mal que se haja praticado, embora esse mal fosse esquecido.
pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedis é o favor de suas graças, para não reincidirdes neles. É a força que necessitais para enveredar por outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais podereis juntar ao arrependimento e a reparação. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com o estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto, as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os olhares vossos. Levai-lhes simultaneamente com o perdão, o amor. Fazei por eles o que pedireis, fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Substituí a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai, exemplificando essa caridade ativa, infatigável, que Jesus nos ensinou. Pregai-a como Ele fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais, e como ainda a prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas. Elas vos conduzirão ao refúgio onde encontrareis o repouso após a luta. Como Ele, carregai todos vós as vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem, o vosso Calvário, em cujo cimo está a glorificação. Texto de João, Bispo de Bordeaux, 1862. Comentamos então estes dois itens de número 17. O 17º trecho em que a palavra perdão aparece no livro Paulo Estevão, e o 17º item do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Paulo retorna a Jerusalém, depois de uma vida de lutas e exemplos que nos ensinam e nos comovem profundamente e nos comoverão ainda por muitos séculos. Caminhamos para os momentos derradeiros da vida de Paulo. Grifamos o trecho do Evangelho. Segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas. Elas vos conduzirão ao refúgio onde encontrareis o repouso após a luta. Paulo seguiu essas pegadas. Sigamos nós também. Sigamos ao 18º trecho, em que a palavra perdão aparece no livro Paulo Estevão, capítulo 8 da segunda parte, página 576. Alongando o olhar, entreviu a pequena porta de acesso ao pequeno aposento, onde estivera com a noiva amada e seu irmão, prestes a desprender-se do mundo nas agonias extremas. Parecia ouvir ainda as derradeiras palavras de Estevão, misturadas de bondade e perdão. Item 18 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. É esta uma prática de santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poderes galgar o cume da montanha do progresso. Porque então haveis de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda? Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado. Deus o castigará no dia de sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente
os defeitos de ontem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso, porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há em algumas de suas obras mais ocultas os germes de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes os que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez Ele uma lei para todas as criaturas. Comentamos então os 18º itens. Nas sutilezas dos textos, vamos encontrando seus pontos de contato, que nos revelam lições e perspectivas da vida de Paulo à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Não nos enganemos. Para fazer estes encontros, precisamos abrir nossos corações, sentir mais as palavras, extrair o espírito da letra. Luzes do céu se abrirão. Alegro-me imensamente em compartilhar estes momentos convosco. A lembrança do sacrifício de Estevão calou fundo no coração de Paulo, e após uma vida de labores, renúncia e refazimento, ele retorna ao local onde fez-se algoz, para vivenciar o amor que Estevão lhe exemplificou. Naquele momento, Paulo pôde finalmente entender a lição de perdão que Estevão lhe tinha dado, não através de palavras, mas com ato. Sigamos em frente ao 19º trecho, em que a palavra perdão aparece no livro Paulo Estevão, capítulo 8 da segunda parte, página 578. Sentindo-se num dos seus grandes momentos de testemunho, Paulo de Tarso subiu alguns degraus da escadaria enorme e começou a falar em hebraico, impressionando a multidão com a profunda serenidade e elegância do discurso. Começou explicando suas primeiras lutas, seus remorsos por haver perseguido os discípulos do Mestre Divino. Historiou a viagem a Damasco, a infinita bondade de Jesus que lhe permitira a visão gloriosa, dirigindo-lhe palavras de advertência e perdão. Rico das reminiscências de Estevão, falou do erro que havia cometido em consentir na sua morte. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 19. Ninguém, sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Certamente não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não com as mais das vezes pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ao demais, a censura que alguém faça a outrem deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Texto de São Luís, em Paris, 1860. Comentamos então os 2 itens de número 19. Paulo era fariseu. Tinha por profissão estudar a lei e levar o esclarecimento ao povo hebreu, enquanto ainda Saulo, antes da estrada de Damasco. Agora, como Paulo retorna a Jerusalém,
e dá um testemunho de fé. Porém, o seu mais valioso legado em relação a este povo, que somos nós também, é a carta aos Hebreus. Um texto que mal começamos a compreender e que abnegados missionários do Mestre venham ao nosso tempo atual para nos auxiliar a compreender e a retirar o véu de todas as palavras, de todos os significados e símbolos que Paulo colocou naquela carta, redigindo-a com o coração, com um profundo amor que sentia pelo seu povo. Vigésimo trecho em que a palavra perdão aparece no livro Paulo Estevão, capítulo 10 da segunda parte, página 581. Um dos guardas, um tanto irônico, procurou cortar-lhe a palavra e sentenciou: ora esta, não sois um apóstolo do Cristo? Consta que teu mestre morreu na cruz caladinho. E por fim, ainda pediu perdão para os algozes, alegando que ignoravam o que faziam. Os companheiros do engraçado romperam em gargalhadas estrídulas. Paulo de Tarso, entretanto, evidenciando toda a nobreza do coração no fulgor do olhar, replicou sem hesitação: sim. Rodeado pelo povo ignorante e inconsciente, no dia do Calvário, Jesus pediu a Deus que perdoasse as trevas de espírito em que se submergia a multidão, que lhe levantaram madeiros de ignomínia. Mas os agentes do governo imperial não podem ser a turba que desconhece os próprios atos. Os soldados de César devem saber o que fazem, porque se ignorais as leis, para cuja execução recebeis soldo, seria mais justo abandonardes o posto. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item de número 20. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando, sem necessidade, na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário, quando estendendo sobre o mal um véu, para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? Comentamos, então, os itens de número 20. Para que tenhamos a exata compreensão do significado das palavras de Paulo, às luzes do Evangelho, venha o nosso socorro, que a nossa crítica tenha sempre um propósito de edificação. Observar o erro alheio é necessário, mas saibamos como e quando fazê-lo. Encerrando então a nossa estrada do perdão, vamos ao 21º trecho em que a palavra perdão aparece, no capítulo 10 da segunda parte, página 676. Não, redarguiu Nero comovido. Este homem é dos mais perigosos que tenho encontrado. Ninguém como ele ousou comentar a presente situação nestes termos. Vejo por detrás de sua palavra muitos vultos talvez iminentes, que, conjugando valores, poderiam fazer-me grande mal. Concordo, disse o outro hesitante em voz muito baixa. Assim, pois, continuou o imperador prudentemente. É preciso parecer magnânimo e sagaz. Dá-lhe o perdão por agora, recomendando que não se afaste da cidade,
até que se esclareça de toda a situação dos seguidores do cristianismo. Item 21, do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? É muito delicada a questão, e para resolvê-la é necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. São as imperfeições de uma pessoa. Se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse de maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, por mais vale cai um homem do que verem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Comentário. Paulo, de acusador a réu. E assim, encerramos a jornada, mas apenas iniciamos as reflexões. Lembramos dos dizeres de Jesus: seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Mateus 5,37. Tenhamos a coragem de nos posicionar ante as circunstâncias do mundo. Sejamos caridosos, mas saibamos discernir o que é a caridade e o que é a conivência. Muitos mais tesouros este livro nos quer revelar, mas aos poucos iremos nos colocar a caminho com as lições que vêm do alto. Sigamos com fé e esperança. As reflexões são muitas e rogo a Jesus que nos conduza ao melhor viver. Peço aos irmãos que perdoem as falhas. Essas palavras, esses rascunhos são apenas um singelo estudo, realizado com o coração de uma alma que anseia muito vivenciar o Evangelho e aproximar-se mais do Pai Celestial. Um forte abraço a todos vocês.